Eu queria convidar os irmãos a abrirmos a Bíblia no livro de São João, Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 24 até o versículo 39. Repito, Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 24 até o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estarmos diante da tua presença e poder partilhar desta palavra. Oh Deus, é um privilégio enorme tornar a ouvir a tua voz. Por isso rogamos que tome este momento, tome esta altura e tome todos os corações, de tal maneira que a tua palavra possa atingir profundamente nosso âmago, nosso coração e todo o nosso ser, e seja capaz de provocar a mudança necessária que o Senhor vê em nossa vida. Rogo que o Senhor transforme este lugar como um palco da manifestação da tua graça. E se haver alguém com qualquer impedimento, seja rompido em nome de Jesus pela tua vontade. Oro para que o Senhor seja suficiente na vida de cada um dos teus servos conectados nesta noite. E peço particularmente que o Senhor me tome, me reduza a nada e seja valente em mim, para que a tua voz seja escutada 2 vezes e obedecida por nós. Senhor, repreenda todo espírito contrário à tua vontade e faça de nós teus vasos, Senhor, a ser utilizados para a glória e honra do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos então nós aqui nessa jornada em alusão ou em reflexão sobre a vida e marca dos apóstolos. Eu sei que nós já ouvimos aqui muita palavra boa, muita instrução pertinente a respeito de vários apóstolos, e então chegamos hoje o dia para falar sobre o famoso apóstolo Tomé. Sempre que alguém ouve falar de Tomé, vem-lhe à memória de que estamos a falar de um incrédulo, um duvidoso. E é dessa forma que, infelizmente, Tomé é lembrado. Só que Tomé não é apenas esse duvidoso que está na nossa memória. Tomé é muito mais do que isso. Tomé, aliás, tem sido injustiçado por nós a ser lembrado como duvidoso apenas.
embora tenha sido duvidoso em certo momento da sua vida. Nós estamos a falar, propriamente assim, de maneira geral, de um homem que fez a maior confissão de fé nas Escrituras, registrada nas Escrituras. Estamos a falar de um homem que saiu da sua zona de conforto e foi até partes inalcançáveis para pregar o Evangelho. Estamos a falar de um homem ousado, um homem que foi além daquilo que se esperava dele e, tanto, convocou os discípulos a fazerem coisas loucas que nós vamos acabar descobrindo aqui, então, no nosso estudo de hoje. Estamos a falar de apóstolo Tomé. Tanto, só para lembrar os irmãos que, do que nós temos registrados na Bíblia, tanto sobre o apóstolo Tomé, nós sempre só temos 11 textos que falam sobre ele. Apenas 11 textos. E desses 11 textos, cerca de 7 textos são descritos ou mencionados pelo apóstolo João ao escrever o livro de São João, ou o Evangelho de São João. Portanto, João é o evangelista que mais escreveu sobre Tomé. E a seguir temos uma menção em cada um dos evangelhos sinóticos, tanto só me referi ao livro de Mateus, Marcos e Lucas, e uma menção também no livro de Atos. Todavia, maior parte da descrição sobre a vida de Tomé é feito exatamente por João. Aliás, eu sei que os irmãos também sabem que a Bíblia se preocupa, e principalmente o Novo Testamento, se preocupa em tornar para nós Cristo conhecido. A intenção não é tornar nem Pedro conhecido, nem tampouco tornar Tomé conhecido. A intenção é que Cristo seja conhecido. Talvez aí se justifica por que motivo é que as Escrituras são tão pródigas em falar-nos sobre esses apóstolos. Tanto, muitos desses apóstolos temos uma outra menção que nos ajuda a inferir sobre como deverá ter sido a vida desses apóstolos e, portanto, quase nada é falado sobre a maneira como esses apóstolos terminaram a sua vida aqui nesta terra. Por exemplo, sobre o fim desses apóstolos, nós não temos quase nada relatado, com exceção do apóstolo Tiago, que é descrito em Atos como é que Tiago morreu. Então, também não temos na Bíblia, tanto como o Tomé morreu, tampouco temos inferências sobre como terá vivido Tomé, etc, etc. Então, do pouco que nós conseguimos extrair desses 11 textos, é o que nós vamos pegar para, então, transmitir aos irmãos quem é este homem que foi conhecido como discípulos ou apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, nós, ao lermos o texto bíblico, e em particular o texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, nós tomamos conhecimento que este homem chamado Tomé figurava na lista dos discípulos de Cristo. Portanto, Tomé era um discípulo que Cristo chamou e comissionou, tanto, uma missão extremamente complexa, mas honrosa. Afinal, Tomé era este homem duvidoso que não aceitou de maneira pacífica a ressurreição de Cristo. Então, de maneira breve, é este Tomé que nós queremos estudar. E então eu queria navegar em alguns textos para podermos também, dentro desses textos, irmos refletindo acerca da mensagem que a vida de Tomé pode transmitir na nossa vida hoje, no século XXI. E a primeira reflexão, então, que eu queria fazer com os irmãos, para conhecermos um pouquinho do lado de Tomé, é a que está no livro de João, capítulo 11, do versículo 14 até o versículo 16. Repito, João, capítulo 11, versículo 14 até o versículo 16. Lá é dito o seguinte: então, Jesus lhes disse claramente que Lázaro morreu.
e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possamos crer. Vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O que é que está acontecendo em João capítulo 11, versículo 14 em diante? Jesus, como sabemos, havia saído prematuramente de Jerusalém, ou seja, da Judeia. E por que Jesus saiu da Judeia? Porque os homens não aguentaram o discurso de Jesus, tanto acerca da sua apresentação de quem ele dizia ser, e tentaram apedrejar Jesus. Jesus foi ameaçado de morte. Então Jesus teve que sair da cidade da Judeia, ou propriamente na Galileia, ou seja, ou propriamente na Judeia. E Jesus passou para outro lado para pregar, propriamente para a região da Pereia, onde lá pregou, ensinou o Evangelho, mas enquanto ensinava o Evangelho, nesta região, Jesus recebe a informação de que seu amigo Lázaro, que vivia numa aldeia próxima de Jerusalém, na aldeia de Betânia, estava muito grave e quase a morrer. Só que Jesus, em vez de regressar, ir para a cidade de Lázaro, a palavra diz que ele se demora mais dias onde ele estava pregando. Até que, 2 dias depois, Jesus diz: olha, vamos ter que voltar, porque Lázaro, meu amigo, está dormindo. E os discípulos olharam para o pedido de Jesus e disseram: não, não vamos para lá, porque junto àquela cidade há homens que procuram tirar-te a vida. É melhor nem sequer voltar para a Judeia, Jesus. E aí Jesus explicou: não, Lázaro está morto e precisamos ir para lá de tal maneira que acordemos nosso amigo Lázaro. Os discípulos, porém, se colocaram num contraponto com Jesus, mostrando que não era sensato voltar até a Judeia, sob o risco deles mesmos também perderem a sua própria vida. Foi então que, no meio desta discussão entre ir e não ir, pela primeira vez é registrada uma intervenção de Tomé. Tomé olha para todo esse perigo e ele diz assim: não, vamos nós também morrer com Jesus. Se Jesus quer ir para a Judeia, então vamos nós também morrer com Jesus na Judeia. E parece que não, esta posição de Tomé foi a posição que todo mundo adotou. Todos estavam com medos, todos estavam receosos com o que os ia acontecer lá em Betânia ou em Jerusalém, mas foi a posição forte de Tomé que mobilizou que todo mundo fosse com Jesus até a aldeia de Lázaro. Então aqui nos é apresentado um homem muito audaz e corajoso. Tomé não é apenas aquele duvidoso. Tomé é aquele homem corajoso que olhou para toda a situação e diz: embora haja perigo em ir em Jerusalém, é mais fácil enfrentar esses perigos do que deixar Jesus ir sozinho. E ele diz assim: vamos também nós para morrer com Jesus. O que eu encontro nesse texto, meus queridos irmãos, sobre Tomé, é que Tomé demonstrava um amor profundo pela pessoa de Cristo. Por isso ele disse: não, é melhor irmos todos nós para morrer com ele. Em outras palavras,
Tomé estava a dizer: é melhor eu ir morrer com Jesus, ainda que for da maneira violenta, do que viver minha vida sem Jesus. Queridos irmãos e amados do Senhor, Tomé está a dizer: é melhor morrer com Jesus do que viver sem Jesus. Então, esse homem é mais do que tudo, é corajoso. Infelizmente, hoje por hoje, nós não temos muitos homens corajosos e audazes, homens dispostos a enfrentar tudo em nome de Jesus. E nós olhamos para a vida de Jó e percebemos que Jó, na verdade, antes de tudo, já tinha toda essa coragem. Jó, diante de todo o sofrimento que estava passando, ele disse assim, a um certo momento: ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Ainda que Deus me mate, eu vou esperar em Deus. E essa posição de Tomé mostra tão grande confiança que esse homem tinha em Jesus e o grande amor com que ele estava envolvido em Jesus. Então, esse homem tinha uma intenção muito corajosa e muito generosa. Ele preferiu não abandonar Cristo. Quando Pedro e outros estavam apenas dizendo: não, vamos agir com prudência, Tomé disse: vamos, se for para morrer, que morramos com Cristo. Mas ficar aqui sem Cristo, eu não fico. Estamos nós também dispostos a, ou em Betânia? Este é o Tomé que nós às vezes criticamos. Então, Tomé deve merecer nossa estima e nossa atenção. A outra característica que eu encontro em Tomé é que Tomé foi um homem muito direito. Foi um homem muito objetivo. Ele sempre quis deixar as coisas às claras e não fingir que estava a entender. Ele quis que Jesus explicasse cada vez mais, que fosse a profundidade, que mostrasse os detalhes para poder se apegar àquilo que Cristo falava. É por isso que nós encontramos no próprio livro de João, capítulo 14, tanto um Tomé a perguntar no versículo 4 sobre onde era o caminho. Primeiro, Jesus começa a dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tomé, depois de ouvir essa narração de Jesus, ele diz: tá bem, tu dizes que vais. Agora me responda, Jesus. Qual é o caminho? Nós não conhecemos o caminho. Está aí no versículo 5. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Quer dizer, se Tomé não perguntasse, os discípulos iam supor que entendiam de fato o caminho. Mas Tomé teve audácia, foi direito, buscou a Jesus a objetividade, fez crítica ao que ouviu e perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Logo, como nós vamos saber o caminho? Olha, esta questão de Tomé arrancou de Jesus a mais linda das declarações de Jesus. Jesus olhou para Tomé, não criticou a Tomé, apenas informou acerca do caminho e bateu no peito e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vem a maneira particular como Tomé consegue arrancar declarações do Mestre. E para quem analisa com alguma atenção, percebe que essa intervenção de Tomé foi contraditória. Foi uma intervenção assustadora.
cortar o mestre e dizer: nós não sabemos para onde você vai. Como é que vamos saber o caminho? Parecia ofensivo. Mas foi necessário Tomé ter essa dúvida para que eu e você não tenhamos dúvida acerca do caminho que nos leva para Deus. E Jesus respondeu de maneira clara e de maneira gráfica, para que não haja mais dúvida de nenhum discípulo, nem naquele tempo, nem no tempo futuro, nem nesse nosso tempo. Jesus se identificou como sendo ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Esta declaração de Jesus, meus irmãos, resume o Evangelho. O Evangelho é exatamente a ideia de saber qual é o caminho, de saber qual é a verdade e qual é a vida. E Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos, sem caminho não há progresso. Sem caminho não há desenvolvimento. Mas também sem verdade não há conhecimento. Sem verdade não há conhecimento. E sem vida não pode haver vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos, se alguém está a procurar um caminho, procura Jesus. Se alguém precisa acreditar, acredita na verdade que é Jesus. Se alguém precisa de vida para colocar e depositar sua confiança, deposita em Jesus, que é a nossa vida. E então, aqui, de maneira muito simples, eu gostava de responder algumas perguntas que eu próprio me faço. O que significa Jesus ser o caminho? Jesus, sendo o caminho, ele se mostra que ele é o único trajeto que nos leva para Deus. Atenção, meus queridos irmãos, que o destino final da humanidade é apenas Deus. É Deus o destino final da humanidade. A humanidade redimida um dia se encontrará com Cristo. E Cristo, tanto, é este caminho que nos leva até a casa do Pai, ou até o Pai. Sem Cristo, nós não conseguiremos chegar ao Pai. Sem Cristo, nunca conheceremos o Pai. Aliás, o Pai que nós conhecemos foi revelado em Cristo Jesus. O Pai que nós adoramos, quem o apresentou é Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é a revelação perfeita do Pai. Se tu queres conhecer o Pai, você precisa encontrar o caminho, que é Cristo. E Cristo, meus amados e queridos irmãos, é o único caminho que nos leva para a morada que Ele mesmo preparou. A nossa crença enquanto cristãos é que um dia Ele virá. Virá nos buscar para nos levar nas moradas celestiais que Ele mesmo preparou. E é este caminho que nos leva e nos dá acesso às moradas celestiais é apenas Jesus. E Jesus apenas se revelou dessa maneira, meus queridos irmãos, porque Tomé assim perguntou. E mais do que isso, o próprio Jesus foi o primeiro a trilhar desse caminho. Ele é o caminho que andou no próprio caminho, para que todos que viessem após ele seguissem o seu próprio caminho. E nós hoje seguimos Jesus porque ele é o caminho ideal a ser seguido. Ou seja, parece que aqui João está a construir toda a sua tese acerca de quem é Jesus. Lembrando que Jesus é o Logos de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Sendo ele o Verbo de Deus, ele é a revelação perfeita de Deus. Nós só vimos a glória de Deus a partir do unigênito do Pai.
É Jesus quem mostrou a glória de Deus. Então, Ele é o caminho. Meus queridos, em parte eu sou grato a Tomé por fazer essa contundente pergunta. Talvez se Tomé não perguntasse, se calhar não teríamos tamanha revelação. Então fica claro para nós, e não precisa haver dúvida, que Jesus é o caminho. Tomé perguntou para que nunca mais ninguém aqui tenha dúvida acerca de qual é o caminho e qual é o destino. Então, este é Tomé, homem direito, crítico e objetivo. Um quarto aspecto que é preciso notar de Tomé é que Tomé foi um homem que exigiu evidências físicas e tangíveis para crer em Jesus. Então, observa, meu querido irmão, no texto que nós lemos de maneira inicial, João 20, do versículo 24, e siga comigo. Ele diz assim, ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Meus queridos, quando Jesus ressuscitou, depois de aparecer às mulheres, ele apareceu à tarde de domingo aos discípulos que estavam reunidos numa casa. Só que, infelizmente, neste local onde estavam os discípulos reunidos, não estavam 2 discípulos que haviam começado a jornada com Jesus. Um dos discípulos que não estava porque estava morto era Judas. O outro discípulo que não estava era Tomé. Portanto, Tomé, por qualquer razão, ausentou-se do meio dos discípulos. Talvez pelo seu grande amor em Cristo e o fato de perceber que Cristo tinha sido morto, talvez Tomé tivesse entrado em depressão. Talvez Tomé não estava conformado com a morte de Cristo e ele se afastou do meio dos irmãos. E foi nessa ausência de Tomé que Cristo apareceu e se deu a conhecer a todos os seus discípulos. E aqui eu faço uma pequena paragem para refletir com os irmãos. Meus irmãos e amados, não importa o grau de sofrimento que nós temos, nem a depressão que a vida nos transfere. Se qualquer situação nos atingir, que mexe com o nosso ego, com o nosso coração ao ponto de nos tornar depressivo, atenção, não podemos nos isolar. Há muita gente que abandona o meio cristão, abandona a roda dos irmãos, abandona o contato com os irmãos porque se sente ultrajado, porque se sente depressivo e acha que sozinho vai dar volta da sua própria situação. Nós entendemos aqui pela vida de Tomé que a melhor maneira de nós encontrar conforto para o nosso problema quando estamos desanimados não é se afastar, queridos irmãos, não é sair da companhia dos irmãos. A melhor maneira de nós encontrar conforto é estar entre os irmãos, é ter companhia de outros discípulos que nos ajudarão a pensar e a repensar sobre a nossa vida com Cristo. Infelizmente, Tomé havia se ausentado, Tomé estava distante e não conseguiu ver Cristo ressurreto. E pelo fato de estar ausente, agravou ainda mais a sua incredulidade. Por isso, quando lhe contaram sobre Cristo, que havia ressuscitado, ele disse, olha, eu só vou acreditar se eventualmente eu ver e tocar.
Tomé condicionou a sua crença ao ver e tocar. Lamentavelmente, hoje nós estamos em meio de muitos Tomés. A igreja de hoje é feita de muitos Tomés. Homens e mulheres que se dizem de Deus, mas que dependem apenas de um sinal externo para acreditar em Deus. Sabe que há gente que diz a Deus que só vai adorar a Deus se Deus lhe abençoar com seu Samuel. Há gente que acha que só vai buscar a Deus quando Deus eventualmente lhe dar um posto de destaque a nível do emprego, ou lhe abençoar com bênçãos externas que ele é capaz de ver. Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, não deve ser assim. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem não viu e crê, esses são bem-aventurados. Ai daqueles que se baseiam a sua fé apenas naquilo que vem. Chegou o momento em que Deus procura aqueles que lhe buscam de verdade, não o buscam apenas por aquilo que querem receber de Deus. Um crente de verdade não busca sinais externos para provar a sua fé. Aliás, a verdadeira fé não espera ver e nem espera tocar. Meus queridos, quantas vezes não somos nós esperando por sinal para ver e para crer? Que Deus, o nosso Deus, possa abrir o nosso coração para podermos acreditar, mesmo sem ver, receber, mesmo sem tocar, porque esses, segundo a palavra, são bem-aventurados. Meus queridos, a outra característica importante que eu encontro em Tomé é a confissão que Tomé fez acerca de Cristo. Tomé fez uma profunda confissão sobre o senhorio e sobre a divindade de Cristo. Olha o que diz aí o versículo 28 do capítulo 20 que estamos lendo. Tomé, respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Tomé só respondeu desta maneira, só reagiu desta maneira, porque quando ele, pela segunda vez, se reuniu com os discípulos, 8 dias depois da primeira aparição de Jesus aos discípulos, tanto naquela casa toda trancada, onde eles estavam resguardados com medo dos judeus, aí Jesus apareceu mesmo com a porta trancada. Jesus entra e dirige-se diretamente para Tomé e diz assim: Tomé, é você mesmo que eu quero nesta noite. Coloca a tua mão sobre o cravo. Coloque a tua mão sobre o lado. Tomé nem teve tempo para colocar a mão sobre o cravo, nem sobre o lado de Jesus. O único tempo que Tomé teve é para ser influenciado pelo Espírito Santo, que o tomou retumbantemente e lhe fez confessar: Senhor meu, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Meus queridos, talvez nós não alcançamos o que Tomé estava vendo em Cristo Jesus, mas Tomé, até a segundos, era um indivíduo que não acreditou na ressurreição de Cristo. Mas, de repente, seu estado muda e ele se torna um homem crente. Passou a nascer fé enorme no seu coração. E todo crente sabe que a fé, tal como a alegria e a paz, é fruto do Espírito Santo. Meu querido, a fé que nós temos é algo que o Espírito Santo opera em nós. Opera no nosso homem interior. Porque é a fé que nos faz conhecer corretamente quem Cristo é. É a fé que nos faz acreditar que Cristo
ressuscitou. E é a fé que faz depositar em Cristo a nossa própria confiança. Então, faltava consolidar-se em Tomé a obra do Espírito Santo no seu interior. Quando Tomé vê Cristo, o Espírito Santo completa a obra e ele confessa e diz: agora eu entendo, tu és meu Senhor e tu és meu Deus. Aleluia. Essa confissão é a confissão base que sustenta e dá vazão à existência da Igreja de Cristo. Quando Cristo chegou a Pedro a uma determinada altura, perguntou: o que é que os homens dizem acerca de mim? Os homens diziam: olha, Jesus Cristo era um profeta, era Elias, era João Batista. E Jesus olhou para Pedro e perguntou: o que é que vocês dizem acerca de mim? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olhou para Pedro e disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque a convicção de que Cristo é Senhor é uma convicção que o Espírito Santo coloca na alma. Não é dita apenas de boca para fora, é algo que nasce de dentro. E Tomé está aqui a repetir apenas a confissão que Pedro já havia feito. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Essa é a mais linda confissão que nós vemos nas Escrituras. E quando nós vemos lá, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Paulo diz assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quem faz a confissão que Tomé faz é porque o Espírito Santo nele o moveu. Quem confessa que Jesus é Senhor, então, esse alguém foi tomado pelo Espírito Santo. E esta confissão é a confissão primitiva da igreja. Jesus, além de Senhor, Jesus é Deus. E Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Tomé viu em Jesus Deus. A pergunta que eles antes faziam sobre onde é o caminho, aqui Tomé enxerga sem precisar de qualquer resposta de Jesus. Ele próprio enxerga e diz: não, tu és meu Senhor e tu és o meu Deus. Por isso é que na confissão de Nicéia a igreja diz que Jesus é Deus de Deus. É Deus. Essa é a maior confissão. Meus queridos, Jesus é o Logo eterno de Deus. Então, amados e queridos irmãos, dos poucos textos que nós lemos aqui, nós conseguimos olhar para a vida de Tomé e entender que Tomé era um homem humilde, um homem pescador e pecador, que embora cheio de falha, nele Jesus interviu de maneira poderosa. Em Tomé, Jesus interviu de maneira poderosa. Então, meu querido irmão, não importa quem você é, não importa quais são as tuas falhas, Deus te usa conforme você é. Tomé era um homem crítico, era um homem duvidoso, mas a sua dúvida o conduziu para um estágio de fé diferente. Tem-se contado uma pequena história que numa pequena carpintaria as ferramentas todas se levantaram e começaram a discutir entre elas, se acusando. O martelo foi acusado de que ele gosta de dar pancada aos outros. O parafuso foi acusado de que ele dá muita volta para chegar ao ponto.
A lima foi acusada de ser muito áspera, porque passa sobre a madeira até tornar fina. E todo mundo foi acusado com um determinado defeito. Mas e então, essa discussão na carpintaria foi interrompida com a entrada do carpinteiro. O carpinteiro entra na carpintaria e naquele dia decidiu fazer um móvel bonito. E usou serrote, usou martelo, usou parafuso, usou a lima e resultou num móvel diferente, lindo. E quando o carpinteiro saiu, lá voltou a reunião exatamente das ferramentas. E antes que alguém falasse, o martelo tomou a palavra e disse assim: é certo que todos nós temos defeitos, é certo que todos nós temos falhas, mas atenção, o carpinteiro não nos usa de acordo às nossas falhas, o carpinteiro nos usa de acordo às nossas virtudes. E é dessa maneira que Deus usou homens e mulheres normais para fazerem uma obra diferenciada e diferente. Tomé era essa ferramenta com muitos defeitos, mas que foi usada para arrancar as maiores e melhores confissões de Cristo. Sobre a vida de Tomé a posterior, nós temos informações pela tradição que ele se tornou um grande pregador na Síria e chegou até a Índia, em regiões distintas. A tradição diz que Tomé morreu como mártir, foi lançado uma lança sobre ele enquanto estava de joelho a orar. Um homem de fé que honrou a fé que carregava nele mesmo. Meus queridos, lembram que Tomé é este homem que disse: vamos até Betânia, porque é melhor morrer com Jesus do que viver sem Jesus. Tomé é aquele que arrancou de Jesus as melhores confissões e ouviu de Jesus que, na verdade, Jesus é o único acesso para o Pai. Tomé é este homem que aprendemos dele que quando se está depressivo e com problema, não devemos abandonar a reunião dos santos, porque longe da reunião dos santos, nós nos tornamos incrédulos. Com a vida de Tomé, nós aprendemos que Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo revela-nos isso, que Ele é Deus e nele está revelado toda a plenitude de Deus. Com a vida de Tomé, nós aprendemos que a verdadeira fé, afinal, não depende de sinais externos, mas depende daquilo que o Espírito Santo nos comunica. Eu quero crer que nesta administração tenhamos compreendido o que devemos imitar de Tomé e o que devemos evitar de Tomé. Atenção, a vida de Tomé, escrita e descrita aqui, é apenas para nos conduzir até Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus, o nosso Deus, nos possa abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém.